Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, que é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Então, assim, bora lá trocar uma ideia sobre esse filme, tá? Que chama La Antena, que é lá de 2007, é um filme argentino muito inteligente, muito bem executado. O aviso de spoiler desse vídeo vai aparecer aqui no cantinho da tela, então toma cuidado, fica atento para você não tomar spoiler que você não quer. O filme é basicamente sobre uma cidade, e os habitantes dessa cidade não têm voz. Essas vozes, elas foram retiradas, elas foram roubadas pelo Senhor TV que comanda tudo ali. Mas uma mulher sem rosto, ela tem voz, e ela canta na televisão, e todo mundo admira muito isso, mas ela está em busca de algo que apenas o Senhor TV pode fornecer para ela. Ao mesmo tempo, ele também tem tramado a respeito de um plano ali que quer roubar, na verdade, os pensamentos das pessoas dessa cidade. La Antena, esse filme, na verdade, acaba simulando aqueles filmes bem antigos, mudos, preto e branco, e é interessante como fez isso com uma técnica muito boa, mesmo sendo um filme de 2007. E aí ele acaba abordando temas que foram alvos de filmes lá dos anos 80. Então ele faz essa mistura. Então ele parece assim completamente deslocado no tempo, mas eu acredito que a intenção seja muito clara, tá? Que apesar de tudo, apesar dele retratar o poder da TV, ele ainda está falando sobre mídia. E mesmo sendo uma discussão tão ultrapassada a princípio, tão constante lá no passado, essa discussão ela segue pertinente, ela segue atual e o simbolismo persiste na nossa sociedade moderna. O mundo digital não está completamente de fora desse filme, ele é mencionado. Quando a voz está cantando, ela menciona na música dela o mundo digital e diz que tem vários zeros, vários uns. Então é como se esse assunto tivesse sido referenciado ali dentro do filme. Mas o interessante aqui é que a proposta do filme é mostrar como essa mídia, né, no caso ali a TV, despersonaliza as pessoas. A TV substitui a vontade pessoal. A TV ela é quase onipresente. A TV dita o que deve ser pensado, como deve ser pensado, o que deve ser dito, o que deve ser consumido. Ao retirar a força de vontade pessoal, então tira a individualidade, tira a pessoalidade, e então despersonaliza e transforma todo mundo em uma massa. A maneira como o filme representa isso é muito inteligente, é muito importante. Porque a vontade pessoal aqui dentro do filme é representada como a própria voz. Então, os habitantes não têm voz porque não têm essa vontade. Só que os habitantes, então, que têm voz, que no caso é a voz, né, a personagem voz, e o filho dela, são despersonalizados, mas de outra forma. O garoto não tem olhos e a voz simplesmente não tem rosto. Então, sempre, de alguma forma, está faltando algum elemento, alguma individualidade. Porque mesmo tendo voz, eles estão inseridos num contexto que é de massificação. Tanto é que eles consomem justamente os produtos do Senhor Televisão. E a ironia disso é que a cidade tem rosto. Pois é, os objetos têm rosto, a vitrine da loja tem um rosto, a fachada lá da casa tem um rosto, né, de certo modo. Até mesmo o carro representa ali um rosto. E eu digo rosto no sentido de lembrar um rosto humano, tá? Com olhos, nariz e boca. Então isso aproxima os objetos dos humanos, humanizando objetos, humanizando coisas e desumanizando os humanos em si. E apesar dos habitantes não terem voz, eles se orgulham de pelo menos terem as palavras. O que é muito irônico também, porque é aquela falsa sensação de liberdade de expressão, mesmo que na verdade isso seja conformado a todo um contexto ditado pela mídia, beleza? Se tira a personalidade, a individualidade, mas permite que eles sigam tendo palavras, né, se comunicando entre si. O que levanta basicamente a questão que, se você não tem individualidade, se você não tem pessoalidade e segue basicamente os padrões impostos pela mídia, o que você julga ser liberdade de expressão é realmente uma liberdade? No fim, essa falsa sensação, então, de liberdade de expressão é até mesmo retirada, né? E as palavras, então, ou seja, essa liberdade, pseudo-liberdade, vai ser usada lá no maquinário também para formar mais massa ainda, o que é um outro simbolismo interessante, porque nesse jogo de liberdade de expressão conformada, de acordo com o sistema, na verdade você está apenas criando uma massa que serve, em última análise,
ao propósito de perda de individualidade. Então tudo ali vai servir a esse propósito base, independente da maneira como seja. E o modo como o Sr. TV vai retirar as palavras das pessoas é justamente usar a voz dessa personagem no maquinário que foi desenvolvido por aquele médico. Essa parte, inclusive, a parte visual, lembra muito a parte visual da Robô de Metrópolis, tá? Eu achei bem bacana essa referência, mas enfim. Aquilo lá ia ser transmitido para a cidade durante a luta de boxe, porque todos iam estar assistindo, né, algo que ia chamar muita atenção, então todos iam sofrer esse efeito. A voz, enquanto ela era uma cantora, ela encantava os cidadãos porque ela tinha algo que eles não tinham, e isso servia então como entretenimento. O televisão usava isso para manter os cidadãos ligados na TV e sob controle dele, ok, mas ele decide então dar um passo a mais e usar ela nesse experimento para que também, então, as palavras fossem retiradas, ou seja, também retirar essa falsa sensação de liberdade de expressão das pessoas. Ele não quer mais isso. Sempre o que falta na gente é o que a gente encara que pode nos libertar. Mas em última análise, isso também nos aprisiona, porque a gente não lida com o que a gente tem. E aí a gente fica então deslumbrado e perdido no que o outro tem e a gente não. Então, o diferente da voz, que é a voz em si, né, por sinal, tanto serve para o entretenimento, como vai servir justamente para retirar o diferencial dos cidadãos pela questão do aparelho. Porque o aparelho vai potencializar o poder da voz, vai transmitir na TV para todos, então a correlação que o filme faz é que entretenimento, né, que entretenimento é esse tipo de castração mental. E eu digo que é uma falsa sensação de liberdade de expressão, porque as palavras deles, o dia a dia deles, da maior parte deles pelo menos, é justamente usado para seguir em frente no mesmo contexto, não sair daquele contexto. Não se usa o diferencial, que são as palavras que eles acham que tem, justamente para quebrar esse ciclo. Não, eles usam para se manter. Quem vai fazer isso para quebrar esse ciclo são os personagens principais, que vão unir as diferenças, então bater de frente com tudo. E em tese também, eles só poderiam quebrar esse ciclo com o uso da voz do garotinho, porque é realmente o diferencial entre eles. Mas a busca desse garoto é sentimental. Ele fala, e isso é transmitido para a cidade inteira, onde está a mamãe? Onde está a mamãe? Então quer sinalizar que o afeto quebra o ciclo da impessoalidade e através então de uma pessoalidade dele, através do afeto, ele consegue devolver a pessoalidade para as outras pessoas, para os outros habitantes que têm, esses habitantes eles têm um grito contido. Esse grito dos cidadãos representa essa libertação, porque agora eles têm voz e essa voz é rebelde, essa voz quer falar. Só que você consegue perceber justamente que para quebrar esse ciclo é realmente muito difícil, né? Porque é uma coisa que vai se alimentando. Precisa de alguém que represente o diferente, que vai mostrar que essa diferença então é possível. Porque num mar de iguais você acha que o igual é a única coisa que resta. Então o diferente, essa rebeldia, é necessário justamente para conseguir quebrar esse deslumbre. E a tese do filme é que a mudez é hereditária, assim como a voz é hereditária também. Porque o aspecto de geração é muito trazido bastante para o filme. Inclusive, e é um fato, tá? Que essa conformação de uma pessoa para outra se transmite também de uma geração para outra. Assim, justamente como a quebra do sistema também pode ser transmitida de uma geração para outra. E eu te digo mais, que essa questão de gerações é algo muito bem demarcado ali no filme, justamente com aquelas cicatrizes, né, que pai, filho, avô, né, avô, pai e filha, na verdade, possuem justamente a mesma cicatriz na palma da mão, demarcando justamente que as dores, as marcas, elas podem não ser transmitidas geneticamente, mas estando eles, então, no mesmo contexto, na mesma situação, repetindo sempre as mesmas ações, eles estarão destinados a terem os mesmos calos, as mesmas dores, os mesmos problemas. E é interessante também como a salvação, né, a voz do garoto, vai ser usado num lugar que representa em tese uma tecnologia mais antiga, que é o rádio, é a TV de rádio. E a condenação da população estava ali na TV. Na verdade é interessante e é irônica essa situação, porque contrapõe tecnologias midiáticas distintas e questiona sobre a ultrapresença delas na nossa realidade.
É a mesma coisa de hoje, no contexto de hoje, a gente contrapor o celular, que é ultra presente, e a TV, que já não é tão presente assim. Me parece irônico, mas também soa como inescapável. Não existe nada para além da tecnologia da informação hoje em dia, qualquer ela que seja, TV, celular, qualquer coisa. Tanto é que as montanhas lá no filme são representadas com jornal amassado, outra mídia de informação. Ou seja, para onde se olhe, existe em maior ou menor grau a mídia. E mesmo a pretensa sensação de liberdade está incrustado com a mídia. A nossa percepção da realidade é incrustado com a mídia. E obviamente existe o simbolismo das máquinas em si. A máquina do TV tinha um semblante muito claro da suástica do nazismo. Ok. Enquanto a máquina lá do menininho tinha um semblante, obviamente, da estrela de Davi, que é esse símbolo dos judeus. Faz uma contraposição ali da Segunda Guerra Mundial, mas a contraposição de fato é entre aprisionamento e libertação, e como a voz de cada um vai ser usado como instrumento disso, né, de cada coisa que representa, mas também faz uma referência àqueles métodos bizarros experimentais dos nazistas, ok? Bom, essa questão de que em maior ou menor grau, né, a realidade está basicamente incrustada de mídia, de informação, é algo representado no filme também de uma outra forma, beleza? O primeiro ponto é que o filme aposta na questão, bastante assim na questão de distorção de perspectiva, e a mídia pode distorcer a perspectiva. Como a perspectiva é manipulada pela mídia em si, o símbolo do TV, da televisão, é uma espiral, que no centro tem um 6 que pode se transformar no 9, que pode se transformar no 6 e assim por diante, sinalizando justamente essa distorção de perspectiva, e também a espiral vai sinalizar uma espécie de hipnose pela mídia. Outro aspecto que sinaliza a hipnose dentro do filme é o pêndulo, muitas vezes representado dentro do filme, mas que surge pela primeira vez, se eu não me engano, na mão do garotinho com voz, né? O filho da voz, no caso. O pêndulo ali representa o instrumento da hipnose, tá? Mas também está ali para representar a passagem de tempo, sinalizando que cedo ou tarde, passado, presente ou futuro, qualquer geração que seja, tudo estará distorcido e hipnotizado. Justamente por ter no filme esse viés da perspectiva ali, né, que eu falei, que eu mencionei, a linguagem cinematográfica dele é muito inteligente e pega isso para si, transformando o que não era literal em literal, que não era objetivo em objetivo. O menino vivia escondido às sombras da mãe, então ele surge pela primeira vez como uma espécie de sombra, né, escuro ali, ele vai se revelando aos poucos quando ele vai passar a ter essa importância dentro da história, ok? O garotinho não tinha olhos. Quem ia conseguir olhos para ele era quem? Era o Sr. TV. Ou seja, o Sr. TV iria dar para ele uma espécie de perspectiva de acordo consigo mesmo, né? Então o garoto não ter olhos, naquele caso, é extremamente positivo. E ele não ter recebido os olhos também é positivo, porque aquilo ia acabar conformando o garoto como os demais que tinham olhos. O garoto, então, ele tinha uma perspectiva única justamente pela diferença dele com os outros. Quando o filho do Sr. TV se sente pequeno, inclusive frente ao pai, o filme mostra isso, ele pequeno, o pai grande, né? O pai gigante, na verdade, e o filho bem pequenininho lá embaixo. Quando o Sr. TV está conseguindo dominar tudo, está conseguindo dominar até mesmo a sensação de realidade dos cidadãos da cidade, que a cidade tem, a cidade é mostrada então sob os pés dele, e a neve que caía na cidade era nada mais, nada menos que as cinzas do cigarro dele, ou seja, uma perspectiva distorcida. As legendas na tela, né, o letreiro na tela era usado como elementos literais dentro do filme. As mãos dos personagens interagiam com as palavras, tampavam, escondiam, moviam as palavras. No momento lá no início, alguém diz, eu tenho uma memória muito péssima, alguém diz assim, ah, isso não é culpa sua, mas aí o que fica na tela é culpa, né? Como se a culpa tivesse restado para essa pessoa. A culpa, ela fica pairando ali. A gente não vê projétil de arma, a gente vê onomatopeias, né? O ratatatá. E aí essas palavras são usadas como projéteis, tanto para sinalizar que palavras machucam e palavras matam, como para sinalizar de fato o projétil em si. Muito inteligente. E aí que dentro dos maquinários lá do Sr. TV, como coração e cérebro de toda aquela operação, tem uma criança que comanda tudo. É um simbolismo muito bacana, muito simples, que em última análise também, o desejo de controle, ele é sempre infantil.
Já analisou isso? O desejo de comando, ele é sempre infantil. E quando você tira esse desejo da redoma dele, do isolamento dele, esse desejo envelhece, ele envelhece mal e ele morre, porque esse desejo de controle só funciona isolado da perspectiva real do mundo. No mundo real você não tem como controlar as coisas de fato. E é bem engraçado que o maquinário que esse desejo comanda, ele é feito com tecnologia antiga, né? As máquinas de escrever e tudo mais ao redor ali, repetindo justamente o que eu falei antes, justamente o simbolismo de que passado e futuro vão sempre se repetir. E eles vão usar, inclusive, os mesmos padrões de controle, só vai mudar a mídia. E, obviamente, aquilo criava uma massa, literal, que alimentava as pessoas, e aí criava mais massa e assim por diante, transformando novamente o figurado em literal dentro do filme. Porque a gente sempre fala do quê? De massificação da população, através da mídia. E é uma retroalimentação, que consome e alimenta a alienação geral. E tudo isso, obviamente, se conecta à sociedade do espetáculo, certo? Mídia e sociedade do espetáculo andam lado a lado, em que tudo precisa entreter de alguma forma. É o que acontece quando as cartas que a menina recebe se transformam numa espécie de bailarina, que vai simular justamente a voz. E também quando eles põem o disco e aquela moça fica dublando e a TV grava a boca dela como se ela estivesse cantando. E aí a transmissão tá ali mesmo no bar, porque embora a mulher esteja ali e a música esteja ali, a perspectiva, quem vai escolher, quem vai mostrar, quem vai selecionar é a TV. Ok? Bom, mas era isso. Ó, se você curte conteúdos de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui no canal, tem bastante coisa, tá? Análise, review, explicação, enfim, dá uma fuçada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Salva aí nos favoritos. Daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também. E daí a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.